Buenas tardes a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a invitação. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco de meu trabalho com vocês. Sou Bruno Barreto, da Universidade de São Paulo. Estou na Universidade de Bonn também, fazendo um estágio de doutorado de 1 ano, hasta o ano que vem. Pero o que vou apresentar aqui era uma compilação, uma síntese e algumas ideias que estou desenvolvendo em meu doutorado e os dados que trago para discutir com vocês são dados que foram de escavações hechas em estado de Amapá há mais de 10 anos, então é um trabalho coletivo e há muitas pessoas envolvidas com isto. Então, o que vou apresentar é um pouco do trabalho coletivo de todos nós outros que trabalhamos nesta instituição. E antes de entrar especificamente na apresentação, sei que a maioria de vocês não conhecem a instituição, então vou falar um pouco desta, uma instituição estatal do estado de Amapá, que existe há mais de 20 anos, pero o Centro de Arqueologia foi fundado em 2005, então os dados que trago, as investigações, as coleções que temos, são de investigações que foram hechas desde 17 anos atrás, das quais participei de uma grande parte delas, primeiramente como estudante e agora como profissional de arqueologia. Vou começar, vou ler umas partes da apresentação e outras partes vou comentar, então peço licença a vocês. En los 5 siglos anteriores a la llegada de los europeos, las poblaciones indígenas de la Amazonía pasaron por una serie de cambios reflejados en el registro arqueológico. Las evidencias recorridas en los últimos 20 años apuntam a transformações estandarizadas à escala suprarregional, observadas em diferentes partes do bioma em la transição para o ano 1000. Estes fenômenos parecem estar relacionados com processos mais amplos de câmbio sociopolítico, cujos significados ainda estão em discussão. Mientras unos veem o fenômeno como um reflexo adaptativo de los cambios climáticos globais que afetaram os modos de produção indígenas, outros apontam à existência de populações mais integradas em extensas redes de interação, cujas consequências poderiam ter levado à formação de sociedades multiétnicas e multilingües a finais do período pré-colonial. Ainda que as explicações para o fenômeno são multifacetadas e diversas, parece haver um consenso sobre um certo adensamento demográfico em partes substanciais da bacia amazônica, especialmente ao redor do ano 1000 depois de Cristo. Por exemplo, para Guiana e Barra Amazonas, o modelado de fechas radiocarbônicas feito por Hayukalin e Hires corrobora alguma dessas hipóteses de densificação da população. Então, vocês podem ver aqui que isso funciona aqui em algumas regiões, funciona como espelho de outras. Então, em certos períodos, há um adensamento populacional em umas regiões e em outras regiões há um decréscimo populacional. E esses dados se ajustam com o aparecimento, no caso do Barra Amazonas, com o aparecimento de alguns estilos arqueológicos tardios, como Santarém, Condori e Coriaba. Esses estilos são parcialmente contemporâneos e compartem algumas similitudes visuais, como vocês podem ver. Condori e Santarém são estilos um pouco mais restritos ao redor da região do rio Tapajós, do rio Oriximiná. Pero o estilo Coriabo tem uma distribuição muito mais ampla que alcança todas as Guianas, incluindo as pequenas Antilhas, o Caribe e outras partes do Barro Xingu. Em Amapá, as escavações realizadas nos últimos 17 anos também reforçam esse cenário. É destacável o surgimento de uma grande profusão de estilos cerâmicos nos 5 ciclos anteriores à invasão europeia, assim como a proliferação de intervenções na paisagem, já seja mediante a construção de recintos cerimoniais megalíticos, cemitérios de dimensões monumentais e densos poblados constituídos por suelos antropogênicos de terra preta. Buscando refletir sobre os significados da variabilidade arqueológica observada em Amapá para o período cerâmico tardio, apresento aqui algumas hipóteses sobre o possível fortalecimento das redes de interação nos últimos 5 ciclos antes da conquista europeia, seu papel na formação de nodos e fronteiras e como os contextos locais estão conectados com trajetórias históricas mais amplas das populações indígenas na Amazônia. Então, aqui solamente para nos situar, o estado da Amapá está situado no nordeste da Amazônia brasileira
e tem um tamanho mais ou menos de metade de Polônia. Está situada no Delta Amazônico, então o Delta Amazônico tem mais ou menos na distância de uma ponta de um lado a outro do rio, cerca de 330 quilômetros. Estou na distância de Macapá até Belém, que são as duas capitais que cortam este delta. Então, no meio temos a isla de Marajó e o arquipélago, que há muitas ilhas fluviais. Esta região é conhecida por ser a desembocadura do rio Amazonas, que joga uma quantidade muito grande de sedimentos do gelo dos Andes. E esses sedimentos se carregam até a costa das Guianas, com Suriname e Guiana. E isso é possível ver no mar dessas regiões, que é muito mais turvo que em outros locais do Caribe, por exemplo. E uma outra coisa é que o estado do Amapá faz parte também da região das Guianas, que é como se fosse uma isla marítimo-fluvial, que é cercada pelo mar, e também pelas duas principais bacias amazônicas, que é o rio Amazonas e o rio Orinoco, e também um canal que conecta essas duas bacias. E, ao mesmo tempo, está situado também no Baixo Amazonas. Então, é uma região de convergência que recebe e troca influências com as Guianas, o Caribe e também com o Baixo Amazonas. E também foi um lugar de instalação dos primeiros empreendimentos coloniais na Amazônia como um todo, e por isso é um lugar especial para estudar o impacto da conquista europeia nas terras baixas amazônicas. Então, um exemplo disso são as fortificações que foram construídas por várias nações europeias, entre elas as últimas fortificações portuguesas, primeiramente em Belém e depois em Macapá, que tinham o objetivo de assegurar o domínio português sobre a foz do Amazonas. Bom, parte inicialmente para falar das redes, dos ciclos 16 e 17, período em que, segundo as fontes etnohistóricas, o Amapá estava constituído por uma matriz etnolinguística complexa. Se diz que o funcionamento destas redes pode haver iniciado o processo de etnogênese que deram forma às sociedades multiétnicas e multilingües observadas durante os primeiros ciclos da colonização. Uma das perguntas principais é se a existência desta rede regional poderia haver se formado antes da invasão europeia ou se trata de um fenômeno originado pela pressão colonial, quando as migrações forçadas provocaram novos processos de etnogênese. Isso aconteceu em várias partes da Amazônia, por exemplo, no Alto Xingu, que muitas pessoas saíram de outros lugares e se reuniram ao longo do século XVIII. Isso deu a formação do conhecido sistema regional xinguano que temos hoje nessa região. Em outras regiões também, talvez o Alto Orinoco ou o Alto Rio Negro também. Então, para pensar sobre isto, falarei primeiramente dos conjuntos cerâmicos mais tempranos do primeiro milênio da era cristiana, a fim de explicitar melhor os câmbios na tradição peruana mesmo. Então, em Amapá, há menos de 2 regiões mostraram evidências de cerâmicas do Oceano Médio, pero a indústria é pouco conhecida, com apenas uma fecha, e consiste em alguns fragmentos friáveis. As cerâmicas mais antigas do primeiro milênio da era cristiana estão relacionadas com os conjuntos de Onarrian-Coché, da costa atlântica, que em La Guiana francesa datam ao redor do ano 200 AD. Sin embargo, a única fecha disponível para o estilo Amapá se situa no século VIII. Esse estilo também se relaciona com as primeiras evidências de intervenção na paisagem, que são as denominadas montanhas coroadas. São sítios no alto de los cerros que são delimitados por zanjas circulares artificiais escavadas. Esses sítios começam a aparecer por volta do ano 200 depois de Cristo, mas têm uma continuidade que vai arrastar o século XV e estão relacionados a uma multiplicidade de usos. Há alguns que foram utilizados como aldeias fortificadas, enquanto outros foram utilizados como necrópolis. E aqui podem ver a delimitação da zanja e com alguns caminhos saindo também dessa parte. Em lo sul, já em Barro Rio Hari, em La Costa Tuarina, se ha estabelecido uma melhor sequência cronológica para a cerâmica Hari, que se estende desde 770 hasta 1300 depois de Cristo, e está composta por vasilhas lígias e cerâmicas com elementos zonificados.
A oeste, na região de Hujari, na Sierra de Tomokumaki, começam a aparecer os primeiros testemunhos da cerâmica Coriabo entre os séculos 8 e 9 da era cristiana. A entrada deste componente Coriabo na região de Amapá parece constituir um elemento chave para entender as transformações sociais em la transição para o ano 1000 depois de Cristo. Solo é especialmente visível em la região de Hujari, onde aparecem cambios significativos não só na cerâmica, sino também no padrão de assentamento, na construção das casas, em la relação com o espaço funerário. Então, esse foi um sítio que escavamos em 2 campanhas, em áreas muito amplas com uso de maquinário e conseguimos abrir uma área de 5.700 metros quadrados para revelar quase toda a aldeia. Então, o que vimos foi que há basicamente 2 ocupações, com um hiato entre elas, com cerâmicas completamente distintas, uma ocupação que começa no século 7 e vai até depois do ano 1000, e depois se pensa a cerâmica Coriabo a partir do século 12 até um pouco antes da conquista europeia. Estas ocupações estão fechadas com uma cronologia buena, que são 16 datas, 16 fechas radiocarbônicas que foram feitas, considerando as feições, cada feição específica dentro do sítio, olhando principalmente para um padrão horizontal, ao invés da estratigrafia. Então, vocês conseguiram relacionar cada fecha dessas com um tipo de base específico para fazer uma cronologia relativa desse material cerâmico. E aqui podes ver, por exemplo, que há um hiato, um gap, né, nessa parte entre essas 2 ocupações, que é muito bem marcado. Não somente a cerâmica, as datas, mas também o assentamento e o layout do assentamento muda, que lá na ocupação antiga temos uma aldeia circular com praça central e também com casas muito maiores, são casas que têm muitos enterros dentro das casas, enquanto que depois com a ocupação Coriabo, há um câmbio, as casas ficam um pouco menores e os enterros são fora das casas. Ademais de estar presente em oeste de Amapá, a cerâmica Coriabo também parece mesclada com outros estilos, tanto na costa do estuário amazônico como na região de Maderaguari, ao redor dos séculos 14 e 16. Esta cerâmica tem uma distribuição territorial que cobre todo o escudo de las Guianas, o Caribe e parte de Barra Amazonas, possivelmente relacionada com as expansões de los povos de língua caribe. A maioria dos linguistas, arqueólogos e antropólogos situam as origens das línguas caribe no escudo de las Guianas. Os cálculos glotocronológicos sugerem que a primeira divisão dessas línguas se produziu há uns 4.500 anos e a última etapa provavelmente haveria tenido lugar entre 2.300 e 1.000 anos atrás, quando o movimento migratório assumiu um caráter mais estável, sem muita divergência linguística, hacia o período de contato. A arqueóloga Kai Tablet também refinou na hipótese e propôs uma 4ª etapa de expansão que começou ao redor do ano 1000, em la que forte crescimento da população provocou o fortalecimento das redes de intercâmbio e um novo movimento diaspórico hasta outras regiões. Então, se a cerâmica Coriabo pode ser tratada como um dos correlatos arqueológicos de pueblos de língua caribe, poderia explicar-se sua aparição em todo o escudo das Guianas a partir do ano 1000 em termos de uma última ola de expansão desses pueblos. A maioria das fechas disponíveis estão entre 1000 e 1500 depois de Cristo. O que destaca que Coriabo é uma cerâmica cuja dispersão é mais visível desde os últimos 5 séculos antes da invasão europeia. Seriam estes 5 ciclos suficientes para, quando a Coriabo apareceu em grande parte do norte da Amazônia, para explicar sua distribuição ampla e a alta homogeneidade de seu estilo cerâmico, só pelos processos de interação em larga distância? Creio que Coriabo deve ser explicado através de um processo dual, que inclui a formação e reprodução de redes de intercâmbio e processos migratórios mais amplos. Essas migrações provavelmente tiveram um ritmo rápido e criaram padrões mais homogêneos de visibilidade arqueológica. O ingresso da cerâmica Coriabo em Amapá é um componente importante para a formação desse mosaico cultural que se observa em la desembocadura do rio Amazonas. Então, além destes câmbios, temos também na transição do 1000 depois de Cristo, o aparecimento de sítios megalíticos
Temos conhecimento hoje de mais de 40 sítios, a maioria estão fechados, no início da construção, estão fechados entre 950, 960 e 970 depois de Cristo. São sítios que têm uma variabilidade muito ampla, alguns são apenas um monolito fincado com tampas de discos de granito a barro fechando os poços funerários, e em outros temos semicírculos maiores, e o mais famoso deles é o sítio Rego Grande, que tem aproximadamente 30 metros de diâmetro, é um semicírculo, e que também foi utilizado como observatório astronômico para marcar o advento do solstício de dezembro. Então, abaixo de algumas pedras, há poços funerários que foram cerrados com tampas de granito, e um pouco antes foram depositadas algumas vasilhas quebradas, e esses poços também foram reabertos em certos momentos para a deposição de novas vasilhas. E abaixo dos poços, há uma câmara lateral, de onde são colocadas as principais urnas funerárias. Então, no solstício de dezembro, que é em 21 de dezembro, que em Amapá é o solstício de inverno, porque essa parte de Amapá está no hemisfério norte, então é um período que marca o início de chuvas, então é um período importante, provavelmente para populações indígenas da época. Então, nessa data consegues ver que o alinhamento do Sol se encontra com algumas pedras, e se observas na tarde, este alinhamento acompanha a trajetória de algumas dessas pedras. E estes sítios também estão relacionados com uma cerâmica que é conhecida como cerâmica aristé, que é uma cerâmica polícroma, muito elaborada, antropomórfica, e este também é um câmbio importante na região, porque antes do século X, temos uma cerâmica que é a Huanahia-Coché, e os sítios da cerâmica Huanahia-Coché são um pouco mais densos, têm terra preta, pero não há sítios cerimoniais como estes. Então, depois do ano 1000, há este câmbio, e começa a aparecer esses sítios cerimoniais megalíticos, com essa cerâmica muito elaborada, pero os sítios de habitação são pouco densos e de curta duração, e sem terra preta também. Há também outro câmbio significativo, que é o aparecimento de antropomorfismo depois do ano 1000. Creio que esse é um padrão que pode se ver em outras partes da Amazônia também, pero na Foz do Amazonas há uma variabilidade muito grande de urnas antropomorfas, especialmente contendo figuras sentadas, xamãs, e a maioria delas também estão datadas de contextos mais tardios. E se olharmos para um mapa mais amplo, conseguimos ver aqui, nesta distribuição, que há uma diversidade muito grande, muito maior, depois do ano 1000, depois de Cristo, com o aparecimento de novos estilos cerâmicos e também desses estilos de urnas funerárias antropomórficas. Então, pegando todo esse background, penso a respeito da variabilidade arqueológica no Amapá, e creio que é importante refletir se há algumas áreas com mais diversidade que outras. Eu creio que há diferentes intensidades nessas redes, que contém edges ou nodes e bordes fluidos. E os dados arqueológicos, até o momento, parecem indicar uma área com maior intensidade em la costa estuarina, que pudo haver desencadeado a formação de identidades híbridas materializadas em la cerâmica, que é esta área que está circulada em rojo. Por outro lado, a região de Rio Araguari, que fica no meio do estado, é o maior rio da região, pode haver funcionado como um limite fluido, como uma fronteira fluida, como na zona de interação, não como uma fronteira rígida. Na região do Oiapoque, que é este rio que faz fronteira com a Guiana Francesa, ao norte, a existência de fósseis funerárias da cerâmica aristé em um sítio de montanha coroada foram perturbadas durante a ocupação coriabo, em uma ocupação coriabo posterior no século XV. Isso consiste na sugerência com uma sugestão de Gerard Collomb, que é um etnohistoriador da região, sobre a existência de uma fronteira cultural entre línguas caribe e arawak, que é produzida por episódios descontínuos de guerra na região. Então, estes eventos de conflito se reportam à época colonial temprana,
y son invocados hoy en las tradiciones orales de los indígenas de Rio Oiapoque, especialmente los Palecur, que son hablantes de la língua arawak. Os Garibí dizem que não tem nada a ver com isto. Ok. Então, em esse depois funerário pode ver esta perturbação do poço hecha por uma ocupação coreana posterior. E também a cerâmica marajoara, em contexto com outros estilos, depositado em essas mesmas estruturas, parece enfatizar que a costa tuarina do Amapá foi um lugar de grande convergência e de interação social. Essas cerâmicas, elas não são locais, são originárias do leste da ilha de Marajó, mas eu creio que elas foram produzidas localmente, então esta também é uma questão que quero responder, fazendo análises arqueométricas para verificar a assinatura geoquímica da pasta da cerâmica. Pero, pelo que eu visto, são cerâmicas muito mais friáveis do que encontramos na isla de Marajó, então creio que foram produzidas localmente. Então, isto vai me ajudar a pensar sobre os fluxos de ideias e também a movimentação de pessoas e os processos que estão envolvidos nessa zona de interação maior na foz do Amazonas. Essas cerâmicas Marajó estão distribuídas, foram depositadas em um sítio chamado Sítio Curião Mirim, que é um sítio funerário e habitação muito conhecido na região, onde haveria uma fossa funerária central, onde foram depositados na urna funerária com outras vasilhas lisas, com acompanhamento funerário. Em este poço havia 7 indivíduos, 2 adultos, uma mulher de 19 a 24 anos, um adulto jovem de 20 a 24, um ninho, e os outros não tinham uma identificação de sexo e idade. Então, ao redor dessa estrutura principal, haviam vários poços que foram utilizados provavelmente no ritual funerário, e esses poços foram preenchidos com essas cerâmicas, com uma mistura de estilos muito grande de várias regiões da foz do Amapá e do Baixo Amazonas. Então, foram depositados lá provavelmente ao mesmo tempo, com evidências de huesos e material fanístico também. E esses poços são muito marcados por essa mistura grande no mesmo tipo de deposição. São feições geralmente que têm uma profundidade maior que a largura e que estão ao redor desta estrutura funerária principal. E também há outros poços com câmara lateral que estão na parte mais a norte do sítio e também na parte superior deles foram preenchidos com fragmentos cerâmicos. E aqui é possível ver que há um padrão sempre de 2 boteias, acompanhando 2 boteias menores, acompanhando um vaso maior em cada uma dessas câmaras laterais. Outro sítio interessante é que há aí também essas misturas de estilos, era um sítio especificamente funerário, em no campus da universidade. É um sítio que foi utilizado também no período da transição peruano 1000, mais ou menos há 900 anos depois de Cristo, que foi utilizado para fazer enterros de vários estilos de urnas funerárias, e esses enterros foram recobertos por uma camada de laterita de cerca de 30 centímetros. Então, aqui podem ver essa mistura de cerâmica marajoara e ananatuba também, e alguns pratos marajoara que estão em condições muito friáveis de conservação. E também estou procurando ver um pouco dos hibridismos da cerâmica, aqui ficou um pouco por cima da imagem, pero a imagem da direita é um banco de cerâmica que foi coletado por Couto Medaju, na isla de Marajó, e que tem elementos estilísticos de cerâmicas distintas na mesma peça. E mais recentemente, hemos escavado um sítio no ano passado, final do ano passado, que tinha caixas cerâmicos no entorno de uma estrutura funerária principal, com uma antropomorfa. E esses caixas cerâmicos, algumas deles tinham pelo menos 5 vasilhas e com uma grande diversidade de cerâmicas. Pode ler no final, só para terminar. A evidência arqueológica recoletada em Amapá durante os últimos 5 anos parece indicar que as redes de intercâmbio podem ter maior profundidade histórica e se remonta aos últimos 5 séculos antes da conquista. A desembocadura do Amazonas tem uma doble relevância. Primeiro, discutir a variabilidade arqueológica retorna a um debate sobre as formações sociais indígenas, se envolver a los esquemas classificatórios neoevolucionistas que dominaram a arqueologia amazônica hasta finales do século XX.
Em segundo lugar, o enfoque em estuário do Amazonas permite evaluar o impacto das primeiras incursões coloniais nas populações nativas. Como principal porta de entrada para que os europeus legaram a outras partes da llanura amazônica, o estuário foi a região mais afetada e que os primeiros postos comerciais fortes e assentamentos foram estabelecidos inicialmente por irlandeses, ingleses e holandeses. Uma vez em disputa por assegurar o domínio das terras, as distintas nações europeias estabeleceram alianças com distintas populações, utilizando suas redes de intercâmbio e o conhecimento ameríndio das rotas comerciais para obter escravos e provisões. Como consequência, o declive demográfico interrompeu a intensidade e a escala das redes de larga distância, generando cambios em los arreglos sociopolíticos e também em los saberes milenares da fabricação de cerâmica. Aunque as redes ainda existem hoje e abarcam atores não indígenas, as populações ameríndias assumiram um caráter mais disperso e isolado a partir do ano 1700 depois de Cristo. Então, aqui só para finalizar, esta figura é uma figura de um etnólogo que também discute as redes de interação e que fala dessas redes no período colonial e que assumiram um caráter mais assimétrico, com grupos que tinham contatos com populações europeias e que recebiam produtos manufaturados, e isso criava uma rede, uma reconfiguração dessa rede assimétrica com os grupos que viviam no interior. E finaliza apenas com uma foto de uma urna funerária também tardia, de uma pá, já do período colonial, em que temos, foram fabricadas com contas de vidro europeias que foram intercambiadas e que foram utilizadas na fabricação cerâmica. Então, muito obrigado, graças e desculpa pela oportunidade.